pode me dizer qual caminho eu devo tomar? Isso depende muito do lugar para onde você quer ir, disse o gato. Eu não sei para onde ir, disse Alice. Se você não sabe para onde ir, qualquer caminho serve. E eu começo as provocações, pessoal, dessa noite, dizendo que eu não gosto desse diálogo, não gosto dessa frase. Pessoal, vocês já tomei isso, né? Eu sou causante. Já. Como assim, né? Essa frase, esse diálogo do Alice no País das Maravilhas. E como assim, chegadas e partidas, começo, meio e fim, esses marcadores são tão precisos assim? Pensando um pouco no que nos colocou alguns artistas da nossa terra. Começando com Guimarães Rosa. A gente quer passar um rio a nado. E passa, mas vai dar na outra banda, num ponto muito mais embaixo do que primeiro se pensou. Viver não é muito perigoso? Guimarães Rosa, Grande Sertão Veredas. Ou num bom mineirês, Oncotô, Dom Covim, Proncovim. Nós estamos numa estação, e o que nós podemos falar aqui sobre caminhos? O compositor Estevão Queiroga nos diz que o caminho muda, e muda o caminhante. Nosso caminho não é um caminho incerto, não é um caminho errado, é um caminho incerto. Eu, caminhante, quero o trajeto terminado, mas no caminho mais importa é o durante. O poeta Manuel de Barros complementa e provoca. Eu não preciso de fim para chegar. Do lugar onde estou, já fui embora. E mais uma vez, Guimarães Rosa, grande tradutor das veredas da vida, nos coloca aqui. O real não está nem na chegada, nem na saída. Ele se dispõe para a gente no meio da travessia. Sejam bem-vindos à primeira edição do Bagagem. Vamos lá, nós vamos agora apresentar os nossos convidados. Um trem vindo de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, trouxe para as terras oliveirenses uma moça chamada Caroline Biassus, nossa querida Caru. Numa certa altura da vida, Caru deu um pé na bunda do direito, viu? Alunos do direito. E se meteu com esse negócio de arte. Graduada em Artes Visuais pela Universidade Federal de Santa Maria, mestre em Letras também pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em Artes pela Escola de Belas Artes da UFMG, hoje ela já virou patrimônio oliveirense. E nos agracia com as atividades do Ateliê da Quinta Ofícios Criativos. Seja bem-vinda, Caroline. E o Luciano, que vocês bem conhecem, né? Advogado, professor, processualista, ainda não deu um pé na bunda do direito. E nunca dará, né, Luciano? Porque há uma pessoa no direito que manda no coração jurídico desse homem, né? E essa pessoa não é a Dani. E vocês provavelmente já sabem quem é essa pessoa, já deve ter ouvido o nome dele, né? Que é um homem. O amor da vida dele se chama Rosemiro Pereira Leal. Já ouviram? Acho que ainda não. Não? Ah, ouviram. 2 dias de aula. Ouvirão. O homem do processo. Deixa o Luciano de pernas bambas, coração acelerado e boca seca. O que será que o Rosemiro, com seus devaneios processuais, fez com a cabeça desse pobre jovem? E do lado de cá nós temos Gabriela. Marina Gabriela, ápice da rodinha. De olhos e ouvidos e corpo inteiro em pé nas veredas da escuta clínica, ela acompanha tantas transições, tanto fluir de vida, tantos lugares, vários lugares, entre lugares. Intervenção sonora. É o batidão, é o somzão. Nós somos intelectuais e rebolativos. Essa é puro. A Marina faz a estação andar. Sem Marina não há estação. Uma bruxa no seu caldeirão, com os ingredientes que a vida oferece, ela faz essa magia acontecer. Seja bem-vinda, Marina. E eu sou a piaba da turma, tá, gente? De 12h às 6 eu sou servidora pública da Prefeitura de Oliveira. Fora desse horário eu tô aí na pedagogia, na arte e transitando por esses movimentos culturais contemporâneos de Oliveira.
Sejam bem-vindos. Nós pensamos no Bagagem, pessoal, para ser um espaço de contação de histórias, de troca de experiência, de estímulo à oralidade e também um espaço de discussão de algum assunto importante, de alguma vertente filosófica, algum aprofundamento que a gente possa fazer. E para esse primeiro evento, para essa primeira edição, nós escolhemos o tema processo. Nós soltamos, né, um vídeo no Instagram e a discussão, a partir do livro do Rosemir, ele coloca tem uma frasezinha, e que ele coloca que o direito está um pouco atrasado em relação ou ignora algumas coisas da psicanálise, por exemplo, o inconsciente. E que isso gera um certo atraso, inclusive nas nossas formulações de criminalidade, porque nós não estamos, por exemplo, compreendendo as nossas próprias violências. E se por um lado a gente tem essa percepção do direito um pouco atrasado em relação à psicanálise, o Freud nos diz que o psicanalista está atrás do artista. O artista chegou antes que o psicanalista na formulação do inconsciente. E no direito a gente adora falar do direito à liberdade, liberdade para lá, liberdade para cá, e não necessariamente aprofundamos nesse conceito. E de uma certa, pegando aqui um gancho da arte, falando de Clarice Lispector vem e nos coloca: liberdade é pouco, o que a gente deseja ainda não tem nome. E eu fico me perguntando se esses desejos que não têm nome, esses lugares onde a linguagem falha, fazem parte da nossa construção do exercício de cidadania. Isso me lembra muito, Luciana, a questão do non liquet, né? A proibição do non liquet, que existe no direito, uma coisa de que o juiz ele tem que se posicionar, não tem essa possibilidade dele se omitir e falar assim: ó, para isso aqui eu não dou conta. E a arte, o artista ou o psicanalista já sabe: olha, tem lugar que a linguagem falha. E aí? O que nós vamos fazer com isso? Como é que o direito lida com isso? Como é que isso impacta na nossa cidadania? Dada essa introdução, agora eu vou passar a palavra para os nossos colegas. Primeiro contando história, né? Vamos contar um pouquinho de história primeiro, né? Quer começar, Carol? Boa noite a todos. Gente, estou olhando essas carinhas novas, estou me lembrando. Eu com 18 entrando no direito, assim. Contação de história, primeiro. Fiz direito não porque quis. Fiz direito porque fui obrigada. Mas obrigada no sentido que eu não conseguia passar no vestibular, porque lá em Santa Maria tinha a tal da média harmônica. Eu ia bem em toda a área de humanas, chegava na matemática, não passava. Então, eu tinha em mim uma veia artística desde muito cedo. Eu já dançava aos 3 anos de idade, eu desenhava, eu pintava, isso me movia, mas eu não tinha como levar isso a sério como profissão dentro do meu círculo familiar, vamos dizer assim. E aí, eu tinha 2 opções: ou eu fazia direito ou eu fazia medicina. Bom, antes de matar alguém, eu prefiro, né? Eu sou boa no falar, sou boa no escrever, vamos para o direito. E fiz direito. E fui pro direito, era muito nova, e eu acho que nós escolhemos e determinamos a nossa vida muito jovens. E eu tô aqui para ser um exemplo de que as coisas podem mudar e podem dar certo. E segui, me formei com 22 anos, me formei em um mês, eu fiz OAB, passei na OAB. E fui para Porto Alegre fazer Ministério Público, a escola do Ministério Público, né? Não sei se aqui tem a pretensão de ser promotor ou defensor público. Está muito no início, a gente quer no mínimo ser ministro da Justiça quando a gente entra, mais ou menos assim. E aí fui para Porto Alegre, fiz Ministério Público, fiz concurso para analista judiciária e passei em 3. Os 3 foram cancelados por fraude. Eu digo no terceiro que isso deve ser alguma mensagem do universo. Não é possível uma coisa dessas. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que eu cheguei nos 30 e tive uma crise pessoal. Porque não estava feliz, não me sentia bem com o que eu estava fazendo, e eu decidi abrir mão do que eu tinha para fazer o que eu sempre quis fazer na vida, que era artes visuais. Com 30 anos, eu entrei na faculdade e nem sabia que podia pedir reingresso, achei que ia ter que estudar tudo de novo, não lembrava nem da tabuada mais. Digo, gente, como é que eu vou fazer vestibular? Mas existia o reingresso, onde você, se você tem uma área afim com o curso que tu pretendes cursar, você pode pedir o reingresso
e você faz uma entrevista e você pode ser aceito ou não pelos professores desse novo curso. E foi o que eu fiz. Só que eu achei que ia ter um professor numa sala e que eu ia falar alguma coisa sobre mim, era isso. Quando eu cheguei, tinha uma banca de professores das artes visuais. Eu digo, meu Deus, como é que eu vou convencer essas pessoas que eu preciso entrar com 30 anos numa faculdade de artes? Eu falei 1h30 sem parar. Eles tiveram que dizer, querida, a gente já entendeu. A gente já entendeu, é uma necessidade sua. E eu digo, não, vocês entenderam mesmo? Enfim. Passei, entrei no curso de artes visuais. Antes de finalizar o curso, eu já entrei no mestrado em letras, a convite de um professor. Eu digo, mas gente, eu adoro literatura, amo letras, mas assim, eu vi literatura lá no colégio, como é que vai ser? Não, tu tens capacidade, aqui estão os livros, bora, vamos lá. Fiz a prova, passei como bolsista e antes de finalizar as artes já estava no mestrado. E eu sempre quis vir para a Universidade Federal de Minas Gerais, porque uma coisa que me apraz em estudar e investigar é essa junção e essa inter-relação entre as diferentes linguagens artísticas ou diferentes vertentes do conhecimento, como nós temos aqui. Nós temos direito, nós temos artes, temos a psicanálise, temos a psicologia. E a UFMG, ela é referência nisso. Eu digo, no doutorado eu vou para Minas. E quando eu terminei o mestrado, estudei para a prova da Escola de Belas Artes, passei e vim embora para cá, né? Vim para cá. Só que quando eu cheguei aqui para fazer meu doutorado, eu estava com o meu objeto de pesquisa muito definido, meus objetivos gerais e específicos bem determinados, até que eu comecei as aulas e tive aula com uma professora chamada Daisy Turrer e ela simplesmente acabou com tudo o que eu acreditava. Naquele momento, conhecendo essa professora, ela mudou minha vida. Ela mudou a minha vida enquanto pesquisadora, enquanto pessoa, enquanto estudante e investigadora que pensa e reflete sobre o ato de criar. E aí, o que aconteceu foi o seguinte, não sei se eu já entro na questão da tese, eu vou dar um play aqui. Isso que vocês estão vendo aqui é a primeira página da minha tese. Os leitores da minha tese recebem um baú e uma garrafa de vinho, né? Porque gaúcha, ítalo-brasileira, a gente tem que ter um vinho, né, gente? Porque foi isso que começou a ser escrito em agosto, então tinha que ter um vinho para começar. Eu vou deixar ela rodando, porque eu fui, assim, uma pessoa que fui contra o sistema, né? Então, essa é uma tese que fala sobre arte, que fala sobre filosofia, que fala sobre ciência, que fala sobre resistência dentro do sistema normativo que exige da gente rigor para produzir conhecimento. E eu fui contra tudo isso. Tá? Então, eu meio que coloquei aqui um roteirinho para vocês entenderem como é que isso se deu. Tá? Para vocês entenderem isso que acontece, que está passando aí no nosso televisor. Então eu contarei uma história, já que é contação de histórias, né, para vocês sobre o processo de feitura da minha tese. Eu tinha lido o romance Em Busca do Tempo Perdido, de Marcel Proust. Alguém conhece? Não? Ok. Há 20 anos atrás. Eu acabei a leitura, fechei o livro e nada aconteceu. Naquele tempo, eu era uma jovem seguidora da lei, advogada, em cima de saltos Labutan. 20 anos depois, eu reli o romance e levei uma machadada no crânio. Kafka disse, apenas deveríamos ler os livros que nos picam, nos mordem. Se eles não fazem isso, para que lê-los? 20 anos depois, já não tão mais jovem, eu sou uma alma velha em cima da areia dos desertos. Ao ler esse autor, não há como não conjurarmos aos gritos nossos mais íntimos flagelos. Proust, ele se alastra como o rio invadido pela chuva grande, é tromba d'água. Ele vai invadindo, se alastrando, tomando conta do nosso ser, arrastando impenitentemente casas e reses, velhos e crianças, e nos faz olhar para dentro. Foi o que aconteceu comigo. Quando eu decidi por esse romance,
como objeto de pesquisa a princípio, foi somente por ele ter me arrancado qualquer paz de espírito depois da leitura das 3.000 páginas. É um romance com 3 tomos, que perpassa 40 anos. Então, há personagens que nascem, crescem, envelhecem e morrem no romance. Ele, Proust, escreveu esse romance durante 23 anos, a vida inteira dele. Assim que ele acabou de escrevê-lo, ele morreu. Bom, em realidade não houve uma decisão, mas uma imposição desse romance de que eu devia fazer alguma coisa com isso, com essa leitura e com o que ela tinha causado em mim. Dentro de mim, desprenderam-se todos os personagens, eles passaram a viver dentro de mim. E eu precisava fazer alguma coisa com eles, porque eu estava num desassossego, eu não tinha paz. A experiência impactada em mim por essa obra literária causou uma necessidade extrema de fazer algo, de mover-me em direção a alguma coisa que era desconhecida. Era como se durante todo o processo de leitura, algo em mim tivesse sido concebido, gerado, nutrido por esses seres. E eu tinha que fazer alguma coisa com eles. Precisava sair, eles precisavam sair, precisavam romper-se. Era como que uma força propulsora e potente me impedindo a dar um sentido a essa experiência vivida, para que esse investimento não expirasse sem antes ser manifestado de alguma maneira. E a partir dessa constatação, dessa necessidade irrefreável de saída, de vir a furo, de acontecer-se, eu percebi que escrever sobre Proust é um verdadeiro empreendimento que invade nossos melindres e se confunde com o nosso país interno. Então a vivência proustiana entrelaçou-se ao meu próprio processo criativo, empurrando-me a realizar um exercício de pensamento sobre a minha própria prática artística. Então esse gatilho colocou em alerta, em correria, todos os meus processos perceptivos e imaginativos, como edificadores de um saber, produtores de conhecimento, mas também os meus movimentos emocionais, porque onde não há afeto, prazer e paixão, não há razão em permanecer, já dizia Frida Kahlo. Buscar entender o que essa obra resultou em mim, então só se realizaria com 2 movimentos: escrever e pintar, que é o que eu sei fazer. Então eu precisava escrever, concatenar toda essa explosão de uma maneira coerente e precisava pintar esses seres, dar carne pictórica a eles. Portanto, a investigação já se iniciou, como vocês estão vendo, no próprio formato da apresentação da pesquisa. A maneira de escrever essa escrita foi também experimentação. A sua aparência de pré-coisa, de coisa ser algo, esse conjunto de fragmentos, um tanto dessituados e caóticos, já é constituinte do próprio processo investigativo, e não poderia ser de outra maneira. Todos aqueles seres, os personagens, Albertine, Eustir, Vintém, Odete, todos estavam aqui dentro. Eles andavam, mastigavam-me, viviam gritando-me e precisavam sair, do literário ao pictórico. Então, 2 foram os ímpetos: escrever e pintar. Entretanto, quando eu acolhi o chamado, eu não tinha um mapa do percurso. O caminho não me foi dado de antemão, pois fazia-se a cada passo auferido. A trilha era selada no ir, compunha-se no fazer. Era um requerimento para uma travessia inédita, conhecida somente quando do seu próprio traçado e que exigia registro. Era só o que eu sabia. Eu que estava ali, bem acomodada entre as almofadas do hábito investigativo, a olhar o grande móvel acadêmico com suas gavetas etiquetadas. Introduzir, desenvolver, considerar finalmente está feito. Não. Lá onde Proust me colocou, lá era um outro lugar. Ele exigia o não uso do convencionado. O acordo lá por aqueles lados não era prévio, era de outro viés. Era um novelo enleado que perfilava-se nas resistências do ir, no atrito do fazer. E tendo sido feito, era o único momento ali, o interstício oportuno, a fenda aberta pela qual eu poderia olhar e registrá-lo. Era só assim, essa caminhada. Então, isso que ocorreu comigo foi um agenciamento de uma outra ordem. E por isso, eu percebi que investigar esses episódios que me atacavam e relatá-los eram, na verdade, o mesmo gesto.
No início, eu tentei proteger-me academicamente. Eu escrevi mais de 100 páginas, à la ABNT. Rasguei-as todas. Não era eu ali. E foi então que eu abri as gavetas daquele móvel, eu as abri, escancarei-as, coloquei-o, empurrei-o, amassei-o, moldei-o, esmurrei-o para fazer o caber nos cacifos. Mas era informe, inacabado, não cabia. Eu tentei defini-lo e encerrá-lo num nome, tese, porque é tão mais simples quando limitamos as coisas a um nome. E ele saltou, escapou-se o ímpeto, arrebentou-se em explosão meio quadrada e explodindo o móvel. Não coube. Foi aí que as palavras de uma professora fizeram todo o sentido. Apontando-me com a mão pequena um ladrilho invertido, ela me disse com voz delicada: Caru, atente-se aos desvios do percurso, pois eles também significam. Daisy Turner explodiu-me. Com o aviso, aproximando as mãos delicadas e brancas das minhas, ela me deu uma gota d'água. Uma gota d'água. E então, todos os meus alicerces molharam-se, arrebentou-se um estrondo e pude ver o quanto eram friáveis as minhas verdades. Tudo veio abaixo. A partir daí, foi quando minha antiga casa e suas fundações bem ficadas e sólidas cientificamente, cravadas em terreno firme, não mais me serviu. Essa casa que eu tanto amara até então, só me rendia agora suspeita e desconfiança. E dessa constatação, o demandado não foi uma mera reforma, mas sim uma demolição inevitável. Até que eu construísse uma casa nova, fez-se necessária a edificação de uma outra morada, onde eu pudesse dormir e acomodar-me com razoável conforto, enquanto durassem os trabalhos de redesconstrução. Eu tive que empreender então uma espécie de moradia lateral, anexa, uma moral provisória à la Descartes, que mesmo sendo construída por minhas mãos, eu já não podia garantir-lhe um terreno tão firme e sequer bases muito sólidas. Essa casa foi aquilo que os membros da minha banca avaliadora tinham em mãos, os restos. Eu não consegui de outra maneira. Vejam, não é livro, nem é tese, porque não é assim que escreve-se um livro ou uma tese. Isso é, e só. Vejam, eu tive que queimar a razão em público bem no meio da praça e soterrar seus restos. Eu não consegui de outra maneira. Eu não pude esquivar-me. Aquele imóvel seguro e pacífico tinha um coração encharcado de acide e códigos e normas muito agrestes. O que me tomava era o furor de alegria e esperança, e eu já não podia mais com aqueles. Ao tentar a outra solução, a das gavetas, a da adequação, eu percebi que eu protegia com unhas e dentes afiados algo que eu, na verdade, deveria largar. Eu devia deixar ir. Eu precisava soltar para ver. Então, deu-se um fenômeno extremo, uma energia, não era uma energia, mas uma velocidade. Uma velocidade fez-se presente e determinou imperiosamente, dedo em riche, a interpretação da Dosha. Solte. Eu precisava soltar para ver. Ver que há outras vias na margem e que elas também levam aos saberes, digo, aos novos aprendizados. Soltei. Foi quando aquele risco descabido se tornou essencial. Eu tive de permitir-me o direito de malograr. Ou ia dar muito certo, ou ia dar muito errado. Não houve negociação. Eu fui fiel a mim mesma. Eu não recalquei o sujeito à la Barthes. Quem escreve uma tese sou eu, não é nós. Sou eu que escrevo. É subjetivo. Qual foi o esquema? Não tive esquema. Não, eu também não tive método. Se tive, foi caminho, processo. Naquele lugar, minha lucidez, minha adultez foi arredada. Eu fui criança a aprender queimando a ponta do dedo que não se pode brincar com fogo. Experimentando. Não foi uma marcha, mas antes um pisar no mangue. Meio em zigue-zague, enviesado, por vezes afundando, por outras caranguejos a morder-me os dedos mínimos. Eu não tinha como controlar o inesperado. Eu não tinha protocolo. Foi tão somente a demonstração de uma alternativa possível. A possibilidade da construção de um saber sem a sisudez do texto científico. Eu fui a rumo na aprendizagem do processo.
E escrevendo o porvir e pensando o pensamento que implicava a própria criação. E deu certo. Eu fui fiel a mim mesma e provei que a leitura de uma tese não precisa ser maçante e tediosa, que há uma terceira margem do rio acadêmico que também edifica conhecimento, mas de uma forma bonita, poética e tão qualificada quanto qualquer calhamaço entediante de 200 páginas vestindo o terno da BNT. Eu fui apenas uma alta temperatura, tentando fazer umas borbulhas na poça do sistema normativo acadêmico e dizendo, afirmando e provando que é possível ser feliz ao pesquisar. Obrigada. Alguém quer fazer alguma pergunta depois dessa asijurrada? Marina, eu tô só observando as caras. Ainda não. Luciano. Obrigado. Boa noite. Bom, primeiro, agradecer, né, de estar aqui nesse primeiro evento que vocês estão promovendo. Sei que vocês têm uma resistência, né, a aceitar homens nessas discussões, mas tá certo. Eu acho que faz sentido. Faz sentido. Mas não temos. Mas aqui. Não, mas é ótimo. Mas independente disso. A gente Tenta, como assim? Precisamos de parceria de homens. tenta parceria. Ah, entendi. Entendi. Existe uma resistência, inclusive, provincial nisso aí, mas tudo bem. Talvez a resistência seja uma Seja bem-vindo, Luciano. Obrigado. Obrigado. Continue. Aqui, pessoas individualistas não pensem. No coletivo, não é? Então, agradeço, né, a todos os meus alunos que estão aqui, sejam bem-vindos. Obrigado pela consideração. Assim, depois, a Priscila me colocou aqui uma sinuca de bico, né? Uma baita sacanagem. Depois que veio artista, colocou um negócio ali, eu não sei nem fazer aquilo ali. Eu não sei, aquilo ali eu não sei fazer. Já te disse, tu desenha. É. Tu escreve seu nome e sabe Então, desenhar. assim, minha situação aqui não é fácil, é periclitante. Mas é o seguinte, primeiro eu vou fazer uma apresentação, né? Para depois a gente discutir. Então, eu sou, oliveirense. Hoje eu me encontrei aqui com um ex-colega antigamente a gente chamava de Praça Esporte, hoje é o OTC, né? Mas a gente se encontrava na Praça Esporte, Samuel, né? Meu colega de infância, e a gente se identificou depois de uns 30 anos que a gente não se via, mais ou menos. Um olhou pro outro assim: você é fã, eu sou fã, né? A gente fala, brincando, a gente marcava briga. Olha, amanhã nós vamos brigar depois da aula em tal lugar, assim. Era assim na nossa infância. E depois da briga também estava tudo bem, né? E jogar bola junto, né? Dá no olho, depois ia jogar bola junto. Mas era assim. E eu sou daqui. Eu, como a maioria das pessoas da minha geração, precisei sair. Não é o caso de vocês, né? Vocês têm a possibilidade de ter a faculdade aqui mesmo. Eu precisei sair para estudar. Morei 14 anos em Belo Horizonte. Não aguentei ficar lá mais do que esses 14 anos, mas fiz pós-graduação, fiz mestrado. E aí, nessa questão do mestrado, entra essa figura que a Priscila falou que... antes de falar do Rosemiro. Eu fico muito... Me traz muito prazer, satisfação, orgulho de ter sido professor da Priscila, né? Que é uma mente brilhante, e de ter marcado ela de alguma forma, porque senão não teria sido convidado, né? Então alguma coisa aconteceu. Eu espero que tenha sido de bom, mas... Vai ser sempre lembrado. Então assim, isso me traz muita satisfação. Mas, explicando para quem ainda não ouviu, os meus alunos, a gente é chamado, tem uma corrente de pensamento do processo, que é a Escola Mineira de Processo, que nós somos todos rosemirianos. Por quê? Porque esse tal de Rosemiro, hoje é um sujeito muito velho, daquelas pessoas muito velhas que, se levantar a mão, Deus puxa.
É 80 e tantos anos. Mas o Rosemiro é a única pessoa que eu posso dizer para vocês que eu já conheci muitos estudiosos, muitas pessoas extremamente capazes intelectualmente, mas eu conheci um gênio, uma pessoa que tem uma capacidade intelectual, eu acho que ele usa o cérebro de forma diferente das pessoas normais, que é o Rosemiro. É realmente gênio. O cara fala 8 línguas, autodidata, estudou sozinho, o cara fala alemão, fala grego, lê em grego, sozinho, não tem professor, não tem nada. Então, assim, é gênio. Né? Eu tive o privilégio de ser aluno dele, né? 2 anos no mestrado. E é um cara que ele senta para dar aula, ele fica 3 horas e meia falando, você não vai no banheiro. De tanta informação, de tanta coisa bacana, de tanta genialidade. Então, realmente, a Priscila comentou que é uma pessoa que marca. De várias formas. Pela simplicidade, da hora que a gente ia fazer lanche, ele falava, vamos ali tomar um café com leite. E aí falava besteira e brincava com a gente, voltava para a sala, era aquela enxurrada de tipo assim, você sentia o mosquito, o cocô do cavalo, do bandido, de dor de barriga. É um negócio... Então, assim, ele realmente marcou né, infelizmente ele já não dá conta de muita coisa mais. Mas a Priscila até citou aqui um livro dele, Processo com Teoria da Lei Democrática, né? Em que ele faz um estudo de psicanálise dentro do direito processual. Pô, o cara pegou o Freud, fez um estudo do Freud junto com o Habermas, que é um filósofo ainda vivo, alemão. Ele pegou a Habermas, Freud e fez um estudo dentro do direito processual com base que ele criou uma teoria para edição de leis. Então, assim, está num nível absurdo, né, de inteligência. Só que é difícil até de acompanhar, mas é um cara diferenciado, de fato, e marca mesmo. Mas aí, eu quero falar para vocês que nessa, né, não vou fazer uma apresentação extensa, eu não tenho a capacidade artística da Caru, eu fiquei impressionado aqui, né, com a facilidade dela de explicar e fazer poesia ao mesmo tempo, né, fazer as brincadeiras poéticas aqui, se é que eu posso chamar assim. Mas eu tenho só, né, a primeira discordância. Claro, sempre, né? Eu ainda acredito que se faz ciência pelo método científico. Talvez, pela deficiência do jurista não ter atingido aquilo que a gente comentou no começo. O jurista, o direito ainda não atingiu a linguagem necessária para chegar na psicanálise, e a psicanálise ainda está escalando degraus para chegar na arte. Talvez seja isso. Eu tenho, né, uma possibilidade de entender isso aí humildemente e entender sem entender, porque, lógico, eu acho que, né, o método científico é realmente a forma de se produzir conhecimento. Mas posso estar enganado, obviamente. Né? Mas, de qualquer maneira, daqui a pouco eu vou voltar, vou falar algumas coisas sobre o processo, efetivamente, que, né, agora é só para a gente fazer uma apresentação. E eu vou voltar, né, a tratar de alguns temas que vocês, que são meus alunos, já ouviram alguma coisa, falar de poder, de democracia, essas coisas assim, que são coisas que estão agora muito em ebulição, né? De vez em quando a gente lê, a gente vê nas redes sociais, nós não temos mais democracia, vivemos uma democracia relativa, não existe mais liberdade de expressão, essas coisas, a gente não via isso, visto algumas pessoas escreveram isso, não sei o quê. Então, assim, eu estou aqui para tentar desmistificar isso aí. Rapidamente, né? Quem quiser depois discutir com mais profundidade, estou à disposição. Mas, por enquanto, vamos deixar só nessa conversa e depois a gente volta. Obrigado. As caras da Maria. Sou eu. Isso, feio. Nossos pais brigaram por direito da democracia
E aí veio a nossa geração acomodada, porque eles já tinham lutado antes e virou agora que possivelmente vamos ter que brigar pelo direito à democracia novamente. É um raciocínio, mas eu discordo, mas é um raciocínio. Não. Depois eu vou colocar. Um pouquinho? Nossa, deixa eu pegar na cola. A responsabilidade minha que ficou muito grande. Eu não entendi muita coisa. O que a Carol falou, eu entendi um pouco mais. Então, vamos lá. Como eu já tinha falado, eu sou a Marina e vou começar aqui pelo que o Luciano falou, de inverter a ordem. Nos meus processos de vida e de estudo, eu fui entendendo que não existe nem ou isso ou aquilo, mas também que a gente não relativiza tudo, né? Eu ainda acredito no método científico, mas também tenho pensado outras formas de produção do conhecimento, né? Nesse meu processo de formação em psicanálise, porque a formação do analista, ela é para sempre. Essas promessas de faz 5 anos de curso, faz supervisão com não sei quem, faz tantos anos de análise, isso não é a base da psicanálise que Freud e Lacan propõem. Isso é uma outra coisa, poderia ter outro nome, eu acho, né? Não precisava usar esse nome. Pode ser que funcione? Pode, mas não é a psicanálise. Então, na minha formação, a gente tem um lugar que a gente estuda que chama cartel. Cartel vem de cardo, cardo tem a ver com dobradiça, né? Essa palavra dobradiça que está dentro e está fora, né? Que tem a ver com 2 espaços entre lugares. E lá a gente estuda muito, a gente escolhe um tema, 4 ou mais algumas pessoas escolhem um tema em comum. E ali cada um, dentro desse tema comum, escolhe um que te interessa mais. E a gente fica 2 anos estudando aquilo. E a gente estuda muito, e a gente escreve, a gente produz, a nossa clínica fica muito melhor. Só que, se a gente for levar lá para a faculdade, eles não aceitam como produção científica. Eu tive que brigar para poder, quando eu fui fazer o mestrado, para que fosse aceito. Eu falei, gente, eu só porque não ganho o nome de iniciação científica, eu não fiz pesquisa, eu participei de tanto grupo, a gente produz conhecimento ali. Então, isso foi me ensinando que nesses processos, o que é verdade, o que não é verdade, mas sempre com muita responsabilidade. Né? Não é que a gente fica lá só fingindo e ganhando um certificado, porque nem dá. Na verdade, a gente nem tem certificado. Para provar é super difícil, porque a gente só tem uma inscriçãozinha assim, no site lá da EBP. Não tem certificado no final. E se a gente apresentar numa jornada? Aí a gente tem o texto que a gente apresentou na jornada. É o único certificado. Então, quando eu acho que uma responsabilidade, né, eu sempre prezo pela responsabilidade da coisa. Então, até na psicanálise a gente tem falado isso muito, porque tem dito aí que a psicanálise não é ciência, e ela não é mesmo, mas ela nem por isso não se propõe a ser responsável pelo conhecimento que ela produz. Então tem um livro que eu não li, tá? Estou falando de um livro que eu não li ainda, não sei quando que eu vou ler, talvez lá no 2º semestre desse ano, que é Ciência Pouca e Bobagem, do Christian Dunker. Então lá a gente tem essa discussão sobre o método científico, sobre outras formas de fazer ciência, né? Tão responsáveis quanto. Mas eu gosto de provocações, porque essa aí tira a gente do lugar, né? Isso também eu queria dizer para vocês, aceitem as provocações que a vida traz. A gente não tem verdade alguma, nem sobre o que a gente estuda, nem sobre a nossa própria vida. E aí eu vou chegar nesse das nossas da arte. Quando a Clarice fala que o que a gente deseja não tem nome, eu amo estudar sobre o desejo.
na psicanálise. E realmente o que a gente deseja não tem nome. A gente se conforma com os nomes que a gente dá para o nosso desejo. O desejo, eu fui entendendo na escuta clínica que desejo é movimento. Então, se você quiser saber se você está orientado pelo seu desejo, se tem a ver com o seu desejo estar aqui na estação, se tem a ver com o seu desejo estar no direito, observe o movimento. Se você faz movimentos na direção dessa coisa, isso tem a ver com o seu desejo. Aí a gente dá um nome: psicologia, direito, estação cultural, promover cultura, fazer crochê. A gente vai dando nome para esse movimento. Mas ele em si ele não tem nome e nem nunca terá. O Lacan fala de uma metáfora de que o desejo tem a ver com Aquiles e a tartaruga. Toda vez que o Aquiles alcança a tartaruga, ela avançou 2 passos. O desejo ele tem muito a ver com isso. Toda vez que a gente alcançou aquilo que era do nosso desejo, a gente fala assim: nossa, bacana, mas tem mais alguma coisa. Tem mais alguma coisa, mas é mais alguma coisa diferente desse consumo desenfreado de tem que trocar de celular, tem que comprar essa roupa, tem que trocar de carro, tem que terminar a casa e na sequência guardar dinheiro para comprar um carro. Eu escutei isso essa semana, fiquei apavorada. Falei, calma, né? Calma. Não é assim. Não é isso o desejo. O desejo ele não tem essa pressa. Ele se permite se equivocar. Ele não é da ordem da satisfação imediata. Você mentaliza ele primeiro. Oi? Você mentaliza, você planeja, você tenta, você erra, você acerta, você faz. É diferente de só satisfação imediata. Comprei o celular, não era isso. Ai, meu Deus do céu, tem que ser outra coisa agora. Outra coisa agora. O consumo da droga, o consumo de comida, né? Comer o tempo todo compulsivamente. Isso é satisfação imediata. Isso é da ordem do que o Lacan chamou de gozo. E o desejo, ele suporta a falta, ele suporta, não é tudo isso, né? Ainda falta uma coisinha, né? Eu estou aqui maravilhosamente feliz, mas não é só isso que eu quero para minha vida, né? Eu vou querer amanhã outras coisas. Né? Então, o desejo, ele realmente não tem nome. E um nome ele nunca terá. Então, jovens, né, se permitam que o desejo tenha outros nomes. Que no meio do caminho você vai mudando, que a gente muda, né, a gente vai mudando. E só dá para desejar e escolher a partir do que a gente conhece. Como que a gente escolhe o que a gente não conhece? Então é por isso que o desejo a gente vai nomeando a partir do que a gente tem aí na mão. Então, à medida que a gente caminha, outras coisas a gente vai conhecendo. E a gente vai assim, opa, meu desejo tem a ver com isso aqui agora. Por isso que eu gostei do que a sua professora falou, que é atenção aos desvios. Eles também fazem parte do caminho. Então, às vezes, a gente está orientado pelo nosso desejo aqui, ó. Só que alguma coisa aconteceu, uma barreira, não passei na faculdade que eu queria, não passei no concurso que eu queria. Aí a gente fica ali sofrendo igual a água, né? A água tá aí. De repente ela acha uma barreira, ela fica um tempinho parada ali, não fica? A gente às vezes fica ali um tempinho parado com a nossa dor, de frustração, aí não aconteceu. Mas logo a gente acha um desvio e o desejo reencontra seu caminho. Então, se a gente for orientado pelo desejo, a gente vai encontrando o nosso caminho. Então, essas falas me fizeram pensar nessa questão do desejo. Que ele não tem nome, ele vai pelos desvios. E aí eu vou só falar rapidinho, assim, muito rápido, tá? De mim, né? Que foi quando você falou, cara, eu podia falar milhões de coisas. Eu sempre falo muito, assim, de mim. Mas hoje eu falei assim, não tem nada para contar hoje. Sabe quando você não quer contar nada? Seu. Hoje não tinha nada, tipo assim, não tem nada de interessante para contar. Só que na hora que você falou assim, eu não sabia ir de outro jeito, eu falei, Jesus, sou eu, que eu sou um caos. Tem gente que acha que eu sou muito calma. O povo fala assim, nossa, você é tão calma, você é tão centrada, tão organizada, né? Eu falo sempre que eu engano bem. Eu sou um puro caos, eu tento as coisas, eu erro, dá errado, eu começo de novo. E eu chamo o povo pra vir, o telefone não funciona.
E eu falo, não, a gente vai gravar. E aí chega muita internet, eu sou assim. Eu vou tentando. E eu achava que isso era errado. Eu falo assim, nossa, mas você não tem processo. Porque lá no empreendedorismo, é assim que fala, processo também. E hoje todo curso que eu vou de empreendedorismo é mapeie os processos, mapeie os processos. Eu tenho todos mapeados aqui na minha cabeça. Mas no papel não tem nenhum. E aí eu me culpava, que empreendedora é essa, que não tem um plano de negócio. E aí, quando você falou, não sei de outro jeito, eu falei assim, tá tudo bem, você não sabe de outro jeito, mas você tá indo. Então, a gente, olha que eu falo que as pessoas sabem o quê? A gente empreende com o nosso ser. Eu começo assim. Aí vem a pessoa e culpa ela do ser dela. Faça o que eu digo e não o que eu faço, né? A gente vai na vida com o nosso ser. Então, o que eu queria falar de mim assim hoje, nessa história, é que a gente vai com o nosso ser. Não posso ser causa o tempo todo. Tem gente que depende de mim, depende do meu processo, depende da minha orientação, depende de que eu tenha feito as coisas direito para lá dentro funcionar. Se eu não fizer bem feito, vai num dominó, atrapalhando o serviço de um tanto de gente. Então significa que eu vou lá no meu caos fazer tudo de qualquer jeito? Não, também não. Preciso me responsabilizar pelo que eu me proponho a fazer. Mas naquilo que eu falhar, eu preciso me chicotear? Eu preciso achar que está tudo errado? Que está todo mundo no direito? E só eu que estou errada? Todo mundo faz direito, só eu que não? A gente às vezes precisa respeitar o nosso jeito de ser nos nossos processos. Qual que é o seu jeito de aprender? Eu aprendo mais lendo, eu aprendo mais escrevendo, eu aprendo vendo mais vídeo. Mas qual que é o seu jeito de fazer? Dentro do seu jeito, faz o que der e no melhor possível. E é hoje que ficou para mim, assim, da minha história foi isso, né? De que jeito você consegue? E vai aprimorando esse processo, vai desviando, porque quem me acompanha, não sei o que pensa, porque eu fico pensando, como deve achar que pensa que eu sou doida. Uma hora tá numa coisa, outra hora tá noutra coisa. Eu tenho no empreendedorismo, tem uma palavra que chama pivotar. Pivotar é mudar a direção do negócio. Seu negócio, você produzia tal coisa, aí você vê que você tem que pivotar, você tem que fazer de outro jeito. Ontem na palestra, a moça falou assim, pivotar. Aí eu falei, ela falou, alguém sabe o que é isso? Aí eu falei, eu sei. Aí quem estava do meu lado falou assim, eu não sei o que é. Eu faço isso o tempo inteiro. O tempo todo. É a vida. E tá tudo certo. Eu tento um negócio, não deu certo, vamos para outro lugar. Tento abrir um negócio, não deu certo. Eu só tento hoje em dia não ter tanto prejuízo. Porque chega. Foram muitos e agora agora eu tô. Vamos tentar, mas vamos tentar, vamos fazer umas contas aqui. Porque já chega de. Pivotar. Chega de pivotar. Não, pivotar eu posso até pivotar quantas vezes for preciso, mas com umas contas. Vou fazer conta. Então tem que ter cálculo. A gente pode ir no nosso jeito? Pode, mas faz um cálculo. Faz uma coisa de modo que não prejudique a sua vida. Então, não prejudicando a nossa vida, a gente pode ir do nosso jeito, né? Então, hoje foi mais uma vez, tá vendo que a arte completa a nossa análise, né? Aquilo que eu trabalho na análise, quando eu ouço o povo da arte, eu falo assim, e aí, né, é isso. Bom, pessoal, contando um pouquinho da minha história, né, da história que eu quero trazer hoje para vocês. Bom, é o seguinte, quando eu tinha, sei lá, uns 5, 6 anos mais ou menos, era bem pequena, estava brincando com as amigas, né, coleguinhas da rua da minha casa, eu sou ali do alto, da Rua da Mantiqueira, e a gente estava brincando de escolinha. Eu era aluna, estava no lugar de aluna, e uma outra colega era professora. E no
uma altura da brincadeira, essa coleguinha que estava no lugar de professora falou assim, como professora, nós enxergamos a lua branquinha daqui da Terra, mas na verdade ela não é branquinha. A lua, na verdade, é um tom assim de marrom. E eu ali com 5, 6 anos, mais ou menos, achei aquilo maravilhoso. Como assim? Eu estou enxergando a lua daqui branca, mas na verdade existe uma outra verdade, existe um outro lugar de proximidade em que a cor muda. Eu achei aquilo maravilhoso, né? Eu saí me achando a criança que descobriu que a lua não é branca. Muito bem, né? Eu estudava na Arley, fui para a escola, falava que a lua não é branca, a lua não é branca, a lua é marrom, né? Fui fazer o quê? A criança leva isso para onde? Para o desenho, né? Fui desenhar, desenhei uma paisagem lá com a bola marrom no céu, colori a lua de marrom, porque eu estava me achando que sabia que a lua era marrom. Muito bem, né? Aí vem a professora, o que é isso que você desenhou? É a lua, porque na verdade a lua não é branca, a lua é marrom. Professora, não, bem, a lua é branquinha mesmo, né? Vamos apagar e colorir de branquinho? Meu mundo desabou naquilo ali. A fantasia da criança foi embora. Então eu me senti assim, a brincadeira que eu tinha levado tanto a sério, que a criança sempre leva, acabou, destruiu aquilo ali. Muito bem, né? Eu tinha uma professora, né, que naquele contexto estava num lugar de autoridade, hoje isso é questionado, né, mas naquele momento estava. Eu confiei na informação dela e falei assim, não, então né, a lua é branca mesmo, esquece esse negócio de lua marrom. Apaga, tentando apagar lápis de cor, deixa a lua branca. Muito bem, né? Então, na minha trajetória de vida, contando agora, né, eu fui pro direito por conta, e assim, colocando um pouquinho da arte, né? A arte surge na minha vida na adolescência fazendo artesanato. Só que cheguei nesse momento de vida ali de 18 anos, de ter que resolver alguma coisa, fazer alguma coisa da vida, e descobri que existia uma coisa chamada concurso público. Você estudava muito, fazia uma prova, ganhava 30 mil por mês e vivia feliz para sempre. E eu descobri também que o caminhozinho para chegar mais rápido nisso é o direito. Lá fui eu fazer direito, né? E como a Carol falou, quando a gente está no primeiro período, a gente quer ser ministro, né? No mínimo, eu falava que eu queria fazer concurso da magistratura. Enfim, muito bem. Nessa coisa de fazer concurso, direito fazer concurso, a coisa foi desenrolando dessa forma. E quando eu estava no meio do curso, mais ou menos, saiu o concurso. Mentira, eu fiz estágio no fórum, né? Então a coisa de ir caminhando pelo direito no serviço público foi caminhando direitinho. Fiz estágio no fórum. Quando eu estava no final do meu estágio, saiu o concurso da prefeitura. Já que eu queria fazer concurso, vamos começar pelos concursos que estão aqui no meu quintalzinho, né? Vamos fazer concurso da prefeitura. E minha experiência de estágio foi muito bacana. Foi com a Cida, do Juizado Especial, que vocês vão conhecer, né? Você conhece. E assim, combinei com a Cida o seguinte: olha, você faz o concurso da prefeitura, passa, pelo amor de Deus, estuda, passa nesse concurso e volta para o fórum como servidora cedida. Então, minha trajetória de serviço público, né, de sonho de ser concursada, estava caminhando maravilhosa. Aí lá fui eu fazer o concurso da prefeitura. Como que eu fui escolher o meu cargo de concurso da prefeitura? Você só nível médio, né? Então vamos lá. Que cargo tem aqui? Auxiliar administrativo, escriturário. Eu só pensei assim, todo mundo vai fazer esses cargos. A concorrência disso vai ser gigante, né? Mas como eu não sou todo mundo, né? Minha mãe já me contou isso. Vou passar algum outro cargo aqui. Aí passando os cargos lá de nível médio, aparece assim: auxiliar de biblioteca. 5 vagas. Eu falei assim, ninguém tá vendo isso aqui. É esse aqui que eu vou fazer. Muito bem, lá fui eu fazer o concurso para auxiliar de biblioteca. E acontece que eu passo nesse negócio. E aí vou para onde? Trabalhar onde? Lá no Cristo Redentor, onde eu conheci Ieda e um monte de outros amigos. Muito bem, estou lá trabalhando, chego no Cristo, o ambiente estava no jurídico, vou pro Cristo e de repente no jurídico era uma coisa, no Cristo tem um menino lá puxando minha calça falando assim: ô dona Priscila, eu posso ir no banheiro? Eu me senti uma senhora aí de 50 anos sendo chamada de dona Priscila.
E eu tinha combinado com a Cida de fazer o quê? Passar no concurso e voltar pro fórum. Aí a Cida, Priscila, vamos voltar pro fórum como servidora científica? Eu, Cida, não vai estar sendo possível. Eu gostei disso aqui. Enfim, e trabalhei por 3 anos no Cristo. E no Cristo aconteceu uma coisa que marcou minha vida profundamente, que eu não estaria aqui hoje se não fosse o Cristo, se não fosse o meu contato na biblioteca com a literatura infantil. E num belo dia, acompanha o plot twist. Num belo dia, eu estou lá lendo os livros, porque a gente tem que conhecer o acervo, pra você saber o que você direciona para a criança, né? Para cada série e tal. Estou lá lendo um livro do Ziraldo. Eu trouxe. Vocês conhecem esse livro, Flicts? Muito bem. Esse livro aqui é do Ziraldo. Não, tranquilo. Ele conta a história das cores. E os personagens nesse livro são as cores. E todas as cores no livro têm seu lugar no mundo. Menos o Flicts, que é um excluído, tadinho. Todo mundo. O azul olha para o céu e fala, olha, o céu é da minha cor. O vermelho, mesma coisa, com as paixões. O verde olha para a mata e fala, se reconhece, menos o Flicts. E as cores começam a excluir o Flicts, você não cabe aqui. Show. Ele roda o mundo inteiro, caçando alguma coisa que o correspondesse, e não encontra. Ele olha para as bandeiras dos países com todas as suas cores e não encontra nada. Ele fica tão angustiado, pobre coitado do Flicts, que ele resolve sair do mundo. E ele vai para onde? Ele vai subindo, 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 e ele vai parar na Lua. E ele descobre que a Lua é Flicts. E qual que é a cor do Flicts? Marrom. Gente, eu li esse livro, a minha vida, minha vida não fez sentido até agora, então a Lua é marrom. Minha vida não fez sentido até agora. E como se não bastasse, no final do livro, enfim. Aqui vou mostrar algumas cenas, né? E hoje, com o dia claro, mesmo com o sol muito alto, quando a lua vem de dia brigar com o brilho do sol, a lua é azul. Quando a lua aparece nos fins das tardes de outono, do outro lado do mar, como uma bola de fogo, a lua é redonda e vermelha. E nas noites muito claras, quando a noite é toda dela, a lua é de prata e de ouro, uma enorme bola amarela. Mas ninguém sabe a verdade, a não ser os astronautas, que de perto, bem de pertinho, a lua é Flicts. E o fim do livro é simplesmente um autógrafo do Neil Armstrong para o Ziraldo, dizendo que a lua é Flicts. Enfim, com essa história, gente, eu quero contar para vocês e trazer reflexão no seguinte, que a gente tem uma péssima mania de tolher a criatividade das pessoas, e principalmente da criança. Esse movimento que a Carol contou, que foi fazer aos 30 anos, isso que a Marina percebe na prática psicanalítica, isso que o Luciano às vezes não consegue alcançar, isso é importante. E de certa forma conduz e delimita o que a gente, os caminhos que nós vamos construir a partir daí. Porque isso aqui pra mim, pessoal, teve importância para eu estar aqui hoje. E tem explicação racional para isso? Tem, não? Não tem. É arte, literatura. Infantil, né? Dito infantil. É. E a experiência. Enfim, a história que eu gostaria de contar hoje é essa. E começamos então pelas perguntas, né? Mas a gente tem um videozinho que a gente pode falar também. Pode começar? Pode. Eu não sei se vocês viram um vídeo que a Pri colocou no Instagram falando sobre essa anterioridade da arte, né, em relação à psicanálise e ao direito. E quando eu assisti o vídeo da Priscila, eu lembrei inevitavelmente de 5 minutos e 59 segundos de um episódio do The Crown, que tem no Netflix. Letícia. E que assim, eu tenho uma mania às vezes
Eu tô pintando ou fazendo alguma coisa, eu escuto música, ou eu deixo alguma série rodando para ter um barulhinho, alguma coisa, e de repente, pá, alguma coisa me chama atenção naquilo ou não. E uma amiga falou, assiste The Crown, porque é legal, tá. Eu fui assistindo, ai meu Deus. Aí foi a primeira, foi a segunda temporada. E de repente, gente, em 5 minutos e 59 segundos, a minha vida mudou. E aconteceu comigo uma coisa que eu relato na tese, que é quando você se depara com algo de ordem artística, seja qual for a linguagem, que te toma de uma maneira que você tem que fazer alguma coisa com aquilo. Você não sabe o que, mas você tem que fazer. Escrever, pintar, falar, contar para um amigo, ligar para alguém para ver também, para ver o que ele acha, se ele sente a mesma coisa, enfim. E eu tive isso. E foi essa cena, essa pequena cena, que, vendo essa pequena cena, eu idealizei uma das noções que eu criei para minha tese, que é a ekfrase odd, que não vem ao caso aqui agora, mas é exatamente isso. Quando alguma coisa que é assistida, percebida por nós, ouvida por um dos nossos sentidos, nos toma de uma maneira que nos emociona e nos faz fazer alguma coisa com isso, isso é ekfrase odd. A gente faz uma homenagem a essa coisa, realizando por nós mesmos algo de novo no mundo. E quando a Priscila falou dessa anterioridade das artes em relação à psicanálise e ao direito, eu me lembrei desses 5 minutos e 59 segundos. E eu digo, Pri, vou ter que te mandar isso aqui, tá a teu critério, tu acha que a gente passa pro pessoal? E ela disse sim, porque é exatamente isso. Eu não sei se vocês já assistiram essa série, Letícia já assistiu, sabe todos os episódios de cor, todas as... O nome da minha cachorra, né? Exatamente, Elizabeth. Enfim, a questão é a seguinte, nessa temporada é muito incisiva a relação da rainha com o Churchill, que é o primeiro-ministro do Reino Unido, né, que todo mundo em algum momento ouviu falar. Se vocês não ouviram falar, né, vamos dar uma pesquisada aí. É uma parte importante, por quê? Porque ele é um homem da lei. É ele quem, aspas, governa o Reino Unido, na verdade, né? A rainha, ela tem uma presença marcante, forte perante o povo, mas, na verdade, quem mexe com a coisa é o parlamento. Então, o Churchill, ele tinha uma característica de ser uma pessoa muito bronca. Então, quando ele era confrontado, ele reagia, sabe? Quando alguém desafiava ele de alguma maneira, ele vinha e reagia de uma forma incisiva, mostrando a sua autoridade e o seu poder como primeiro-ministro. E ele também, além de um homem da lei, ele era pintor, ele pintava. E inclusive nós temos obras do Churchill no MASP, uma, pelo menos, se eu não me engano. E aos 80 anos do Churchill, o parlamento resolveu presenteá-lo com uma pintura, um retrato pictórico dele, e contrataram um pintor, o Sutherland, para fazer esse retrato. E o Churchill estava muito preocupado se esse retrato iria, né, coincidir com a personalidade que ele era. Afinal, ele era o primeiro-ministro do Reino Unido, ou seja, ele era um homem de poder. Então não podia sair qualquer coisa dali. Enfim, eu sei que nessa cena de 5 minutos e 59 segundos foi um divisor de águas para mim. E essa cena, ela representa exatamente o que a Priscila falou, de uma forma enviesada, mas artística, fílmica, dessa anterioridade da arte e entender das coisas humanas, né? De perceber e entender essas emoções. Como ela falou, a gente fala tanto no direito sobre liberdade e cidadania. Se eu perguntar para vocês o que é liberdade e cidadania, vocês vão saber me responder o que elas são? Defina. Não é difícil. São elementos abstratos e super amplos que demandam um estudo maior porque elas são complexas, são questões complexas. E, na verdade, o que aconteceu foi, ele fez várias sessões, esse pintor com ele, para fazer esboços e estudos, e o retrato final seria feito no próprio ateliê dele.
Então, cria-se um vínculo entre ele e o Churchill. E todas as vezes que ele foi fazer esses estudos, ele levou a mulher dele. Por quê? Porque a mulher raspava a paleta, ela colocava as cores das tintas para ele, ela exercia uma coisa de ajudante. Mas na última sessão, ele não levou essa mulher. E o Churchill falava muito. Então, durante as sessões, e isso atrapalhava um pouco esse processo criativo do artista. E aí, eu vou deixar a cena para vocês, e a gente pode debatê-la depois, para ver se vocês conseguem alcançar essa anterioridade, que é entender essas coisas mais sensíveis do humano, que muitas vezes só a arte consegue alcançar. Basicamente, dando spoiler, o pintor fala assim, tá lá na observação dele, no final da cena é assim: não! Meu filho, você tá na minha mão. Você tá na minha mão. Mas melhor do que isso, eu vou adiantar. O pintor, ele comenta sobre uma pintura de Churchill, que ele admira ele como pintor, e realmente o Churchill ele é um bom artista. E ele comenta precisamente sobre essa tela. O que vocês veem nessa obra? Alguém pode me descrever o que tem ali? Parece um lago. Oi? Parece um lago. Um lago. Ótimo. Parece um lago. O que mais? Tem peixes. No primeiro plano nós temos os peixes laranjas nadando ali. Uma área de marca com um lago, exatamente. Vocês conseguem perceber que no primeiro plano ele aparenta ser mais raso? E mais adiante, perto da mata selvagem, ele parece ser mais fundo? Não parece? Bom, isso que a gente está fazendo aqui... Tem até um barranco. Isso. E outra coisa, tem as vegetações que saem do lago. E veja bem, se a gente prestar bem atenção, parece que foi jogada uma pedra recentemente ali, que vibra na água. Tem uma vibração ali na água, não sei se vocês percebem. Aqui ó, tem tipo um círculo. Parece que uma pedra... Sabe quando a gente é criança que a gente joga pedra no lago? Parece, né? Esse exercício que a gente fez agora se chama ekfrase. Quando a gente passa da linguagem pictórica para a literária, para a oralidade. Não precisa ser só escrita. Então, é sobre essa obra que o pintor comenta com o Churchill nessa cena incrível que vale a série. Vocês não precisam assistir a série, mas essa cena vocês vão assistir. Eu não sei se vocês conseguiram pegar o que aconteceu ali. O Churchill, ele pintou mais de 20 vezes esse lago. E ele dizia que não, é por causa do desafio técnico da água, eu não consigo pintar o reflexo da água. Ele dizia, não, tem algo mais profundo ali, uma dor terrível, um desespero terrível, eu consigo enxergar. Não, é só um lago. Eu mandei construir esse lago depois de um ano que a minha filha morreu. Quem que ele buscava no lago? Era filho. Um homem da lei, que não entendia o que estava buscando com a pintura, e veio um artista e disse para ele que o que ele buscava era o confronto de um luto, de uma perda da filha. E o pintor, no início, ele tá titubeando as posições, Churchill facilmente, não sei o quê. Ele só começa, de fato, a pintar. Cheguei. A vê-lo verdadeiramente nesse momento. E quando ele consegue verdadeiramente revelar essa personagem que era o Churchill, ele pinta, e quando ele entrega o presente, essa obra, no aniversário dele, que foi uma festa, uma realização grandiosa no Reino Unido, o Churchill não aceita o quadro, porque ele não se via ali. Ele não via a idealização que ele tinha na mente dele e dele mesmo. Porque no quadro, o pintor conseguiu colocar toda a fraqueza e a realidade que realmente era a personalidade do Churchill. Voltando ao processo. Luciana, você quer continuar?
Quer introduzir a sua fala? Você quer assim? Na hora que você for falar, eu fiquei muito curiosa sobre esse processo, sabe, do direito, que eu achava que era um monte de papel mesmo, né? E aí agora eu quero saber o que é. Processo de procedimento. Conjunto de atos operados no ordenado. Pode falar livremente. É o seguinte, Maria, você é ótima. eu vou tentar fazer um raciocínio aqui mais amplo, em respeito a quem não é meu aluno, né? Para poder mais ou menos entender isso. Começa na história de poder. O que é poder? Poder é a relação sociopsicológica entre duas pessoas em que o exercente, ela é uma via de mão dupla, mas o exercente consegue impor sobre o destinatário. Isso é poder. Os pais têm poder sobre os filhos. E aí, a partir disso, a gente tem que pensar no poder político. O que é o poder político? O poder político é essa capacidade de influenciar a vida e as atitudes de outra pessoa por aqueles exercentes do poder. E é fato que o poder existe. Todos nós cumprimos o poder o tempo inteiro. Todos nós temos noção de hierarquia o tempo inteiro, desde quando nascemos. Então, esse poder político, ele, a princípio, ele interfere, não só o poder político, como qualquer poder, a princípio ele interfere nas nossas liberdades. O seu pai te falava, olha, você não pode fazer isso. A sua liberdade vai até onde eu mandar. Ou, numa noção geral que todos temos, o seu direito, a sua liberdade vai até onde começa a do colega, né? A do outro convivente, da outra pessoa que está perto da gente. E aí a gente pensa, bom, poder e liberdade são coisas inconciliáveis. Aí a primeira coisa, o primeiro obstáculo sobre esse raciocínio. Se algumas pessoas têm um poder político, nós temos verdadeiramente liberdade, e aí eu aumento a liberdades, porque a liberdade não é uma só, né? Nós temos verdadeiramente liberdades. Óbvio, se vivemos num ambiente convivencial, né, que a gente precisa de lidar com outras pessoas, é mesmo dentro das nossas casas, mas no nosso trabalho, na nossa vida, não existe uma liberdade irrestrita ou liberdades irrestritas. Esse campo de liberdades, ele é um campo limitado. Não existem liberdades que são ilimitadas. E aí, há um repositório normativo importantíssimo que agrega, que aglutina essa questão do poder político com o jurídico, que é a Constituição. A Constituição, ela possibilita, e a Constituição, ela é feita pelos representantes do povo, ela possibilita a superação da oposição entre liberdades e poder. A Constituição disciplina, ela conforma as liberdades e o poder. As liberdades e o poder político. Nós temos liberdades, só que as nossas liberdades não são ilimitadas. Um bom exemplo é a liberdade de expressão, em todas as suas faces, né? A liberdade de expressão ela é muito ampla, mas em todas as suas faces. A liberdade de expressão não é ilimitada. Você não pode falar o que você quiser. Fale você
criança com seu pai, o que você quiser, você não vai tomar eu tomava, não sei, hoje em dia é diferente, eu nunca bati nas minhas filhas, mas né, eu tomava pescoção, se tem dois adultos conversando e eu dava pitaco, era cascudo na mesma hora, né? Então assim, a Constituição nos permite ter essa convivência harmônica no sentido jurídico, do jurídico com o político. O poder político está limitado na Constituição. E aí, ainda pensando na Constituição, nós estamos falando de limitação de liberdade, ou seja, está interferindo na minha vida, está limitando as minhas liberdades. E além de tudo, eu estou falando de poder. Só que eu não participei disso. Por que eu tenho minhas liberdades limitadas? Por que outra pessoa tem poder e eu não tenho? Mas nós participamos. Porque quem decidiu o que está no corpo daquele documento normativo são os nossos representantes. Mas, por que são os nossos representantes? Todo poder emana do povo. Está lá na Revolução Francesa. Né? Isso aí começou lá na Revolução Francesa. Todo poder emana do povo. Só que não é de forma direta. É de forma indireta, mas sim, ele emana do povo. Como? Não é entre aspas. Só que não é direta. Realmente o poder emana do povo. Mas não de forma direta. Não é você que exerce o poder. Outras pessoas são designadas por nós para exercer esse poder. São os nossos representantes eleitos. Mas sim, o poder emana do povo. E aí, como que nós, pessoas do povo, podemos atuar nesse exercício de poder? Por meio da possibilidade que nos dá a cidadania. Essa palavrinha, que na verdade contém em si uma complexidade muito grande, ela começou a ser instaurada, começou a ser discutida com dois movimentos históricos importantíssimos. Eu já até citei um deles, que é a Revolução Francesa. E o segundo movimento histórico extremamente importante foi a independência dos Estados Unidos da América do Norte. Lá que começou essa divisão de cidadania, democracia, o povo tendo um representante para poder exercer o poder. Foi nesse, ou seja, cerca de 250 anos, mais ou menos, né, em torno disso, que começou a haver essa discussão mais incisiva. E o que é cidadania? Num conceito mais genérico, mais amplo, a gente pode pensar que é a participação do povo nos atos de poder. A participação do povo no exercício do político. Como que se dá? Primeiro, obviamente, pelo voto, né? Os nossos representantes estão lá, mas além disso, há outras formas de serem feitas. Pela participação popular numa audiência pública, numa Câmara de Vereadores, por exemplo, a gente pode ir lá participar e discutir com os vereadores, antes das leis estarem editadas, né, na proposição de leis. A gente pode tomar providências de requerer que aquelas pessoas em quem votamos, proponham atividades legislativas, mas além disso, a gente pode, de uma forma mais direta, mais individual e pessoal, participar desses atos. Por meio de quê? Por meio do Estado. O Estado vai dar essa oportunidade ao povo conformar o poder. Dizer para o exercente do poder: olha, você está exorbitando. Olha, você não pode fazer isso. Porque, óbvio, o exercício do poder é feito por pessoas. Pessoas com poder exageram, né? Perdem o limite. Então, o meio que nós temos de fazer isso, de conformar o poder, limitar o poder e falar com o exercente do poder: olha, você não pode fazer isso. Você está agindo além dos seus limites, além das suas atribuições. É por meio do próprio Estado. O Estado está aí para possibilitar que exista alguém no nosso contrato social, e aí vamos puxar um pouquinho do Rousseau. O contrato social a gente deixou para o Estado, a gente escolheu isso, tá, na Constituição. A gente deixou para o Estado essa função de dizer: olha, isso está certo, isso não está certo, dentro
dessa escala de poder, dessa organização de poder. E aí você vai fazer isso com o Estado. De que forma? Existe uma das funções do Estado, ela serve para glosar ou para conformar o poder. Essa função é o judiciário. Só que você não pode acessar o judiciário, nós não temos a possibilidade de acessar o judiciário de qualquer forma. Por quê? Se houver um acesso ao judiciário de qualquer forma, o judiciário vai te dar uma resposta de qualquer forma. E isso não serve. Num Estado de direito, o Estado tem que te dar uma resposta jurisdicional, porque é a função jurisdicional do Estado. O Estado tem que te dar uma resposta jurisdicional dentro de um limite legal, de um limite legislativo. Esse limite legislativo, esse mecanismo de acessar o Estado para conformar o poder, inclusive com o poder do próprio julgador, do próprio jurisdicionante, daquela pessoa que vai exercer o poder jurisdicional em nome do Estado, é o processo. O processo, ele conforma o poder. É o processo que diz para qualquer agente estatal: olha, você está exorbitando, vou te cortar aqui, vou te glosar, você está fazendo algo errado. Quando? Esses dias uma aluna me procurou que, segundo ela foi exonerada do serviço público municipal de forma indevida. Eu falei: me dá seus documentos, eu vou te dar uma ideia sobre o que eu acho sobre isso. E eu falei: olha, eu acho que você tem razão, por isso. O que eu disse? Se você for ao judiciário, a função jurisdicional do Estado, é uma das 3 funções do Estado, a função jurisdicional vai dizer lá para o seu superior hierárquico lá no município: olha, você exorbitou, você não podia exonerar essa pessoa porque você agiu fora da legalidade. Quando o exercente do poder age fora da legalidade, ele não tem legitimidade democrática. A legitimidade democrática dele se limita àquilo que está na lei. Por quê? A lei foi debatida, escolhida e editada por aqueles que todos nós escolhemos. Bem ou mal, eles estão lá porque foram eleitos por nós. Então, quando o exercente do poder desvia da lei, engana a lei ou simplesmente desconsidera a lei, o ato dele é um ato exorbitante, é um ato ilegal, cabendo à função jurisdicional do Estado conformar, dizer: olha, isso aqui está exorbitante, isso aqui está errado, isso aqui deve ser refeito, ou então simplesmente anular o ato. Para isso é que serve o processo. O processo é o mecanismo de conformação do poder, de conformação do arbítrio. O processo é algo extremamente importante dentro de um Estado democrático de direito. É o processo que diz: olha, juiz, você não pode fazer o que você quiser. Você não tem um poder absurdo. Você está limitado a isso aqui. Você é um servidor público. Como servidor público, você serve ao povo que o Estado te pôs aí em nome do povo. Mas você é um servidor público. Quando que o processo faz isso? Ele fala: olha, você está errado, a parte recorreu, você decidiu errado e vamos ter que retificar ou anular aquele ato exorbitante a toda a prova. Vou dar um exemplo, né? Sem qualquer viés político. Alexandre Moraes. Eu não vou chegar no Alexandre, porque tem algumas coisas do Alexandre que eu concordo, mas tem um que eu já falava dele há muito tempo. Agora é fácil falar dele porque ele não é dentro do direito, mas a Priscila foi minha aluna, sabe que eu já falava mal dele. Então, o Sérgio Moro. Esse cara é uma aberração. Dentro do direito processual é uma aberração. Ele simplesmente nunca ligou para o processo. Nunca. E aí, as coisas foram passando, ele ficou famoso, não sei o quê. Chegou no STF, o povo acha que a decisão do STF é política. Mas num caso específico, eu tenho certeza que não foi, porque eu li o processo. A decisão do STF foi extremamente técnica. Extremamente técnica. Tudo que aquele cara decidiu, tal do Sérgio Moro, foi desconsiderando esse limite do poder que o juiz, como servidor público, tem que ter. Eu vou dizer para vocês, eu li o tal do processo do apartamento do triplex, que supostamente, né, o ex-presidente, agora o novo presidente, teria comprado. Não existe, eu estou afirmando, eu li o processo, tem 3.500 páginas, não existe a mínima prova de que ele comprou o apartamento. Não existe.
E o Sérgio Moro não tinha como condenar o réu naquele caso. Não estou falando dos outros casos, mas naquele eu tenho certeza que eu li. Não tem como. E aí, ele condenou si mesmo. Ele teve benefícios com isso. Chegou lá no STF, a decisão do STF, olha, você é incompetente, você não podia nem julgar isso aqui. O STF foi lá dentro do processo, mostrou dentro dessas regras processuais, essas previstas na lei, essas regras estão na lei. Olha, você não podia nem ter julgado isso aqui por isso, por isso, por isso. Simplesmente cancelou todos os atos dele, porque ele era incompetente para decidir aquilo ali. E ele simplesmente passou por cima da legalidade. Ele tinha outras pretensões, mas não interessa para nós aqui, né, as pretensões dele. A questão é que ele desconsiderou e o STF foi lá. Nesse caso, gente, eu afirmo para vocês, eu tenho 20 anos de advocacia e 15 de estar em sala de aula. Eu afirmo, como processualista, que o STF agiu extremamente de forma técnica. A anulação do julgado do Sérgio Moro, no caso do chamado triplex, foi técnica. Não teve nada de política. Nada. Os outros casos eu não sei porque eu não li. Esse eu li. Então, assim, isso é o processo. O processo, ele, né, o processo jurisdicional, vamos dizer, vão dar esse apelido para ele. O processo jurisdicional, que é aquele que é feito pelo juiz, você tem aquele papel debaixo do queixo do juiz, que é apelado, aquilo ali é a forma que nós, pessoas do povo, podemos, por meio da função jurisdicional, conformar o poder, limitar o poder. Da mesma forma que nós temos nossas liberdades limitadas pela Constituição, nós temos também a possibilidade de limitar o exercício arbitrário do poder, o exercício legal do poder, por meio da própria Constituição. Repito, é na Constituição em que a gente tem a superação da dicotomia ou da confrontação, da inimizade entre as liberdades e o poder. A Constituição possibilita que as liberdades e o poder convivam, não vou dizer de forma serena, tranquila, mas pelo menos harmonicamente. As liberdades e o poder político convivem harmonicamente dentro da nossa Constituição. Aqui, mas a partir desse erro do Sérgio Moro, você não acredita que veio à tona um sistema de corrupção muito grande que foi descoberto, porque para a mente da gente, se você não deve, você não tem. Então por que muita gente devolveu tanto dinheiro naquelas investigações do Sérgio Moro e aquela coisa, ver as condenações, gente devolvendo dinheiro e coisa e tal, até a respeito desse triplex mesmo que concluiu o processo. Então a gente fica pensando assim, a gente aqui de fora, sem a formação acadêmica que vocês têm. Por que estourou essa bomba então? Por que veio tanta coisa à tona a partir daquilo ali? Então, pela incompetência dele, que acabou sendo uma competência de desfalcar e desbancar uma gangue que estava nos roubando. Entendeu? Então, assim, é um entendimento, né? A função política não vem ao caso nesse momento, mas se eu não devo, eu não tenho que devolver. Por que vários? Aí veio vários escândalos, o seguinte, dólar na cueca, e mais não sei o que, petrolão, mensalão que já foi antes disso aí, entendeu? Então, assim, através do incompetente, como você falou, veio à tona uma bomba muito grande. Bom, vamos lá, é uma opinião sua. Eu acho que os fins não justificam os meios, tá? Mas olha só, a corrupção, Samuel, a corrupção existe e vai existir em qualquer lugar do mundo. E quanto mais menos democrático for o Estado, mais corrupto ele é, tá? Isso é histórico. Então, assim, a corrupção vai existir, cara, independentemente do juiz estar agindo de forma certa ou errada, né? Isso é fato. Se algumas pessoas foram condenadas, algumas devolveram dinheiro, beleza, mas em contrapartida, empresas extremamente importantes e grandes e que produziam para o Estado quebraram por causa disso.
A OAS é uma delas. Graças a Deus. Não sei, aí essa é uma opinião sua, não sei, cara. Não sei se a corrupção é algo, mas aí é o seguinte, aí é outra discussão. Eu preciso te deixar claro o seguinte. O que o Sérgio Moro fez não pode ser aceito no seguinte sentido: a partir do momento que você aceita que um juiz, praticando uma ilegalidade, um ato arbitrário, uma exorbitância, condene uma pessoa, e aí eu estou dizendo especialmente desse processo porque foi o único que eu li, tá, Samuel? Condena uma pessoa que tinha o nível de poder que ela tinha, que ela era ex-presidente da República. Era presidente. Não, quando ele foi condenado, ele era esse, mas se o cara praticando, né, o juiz praticando uma exorbitância de poder, condena um sujeito que foi presidente da República, imagina nós aqui, Réis mortais, o que o juiz não faça, a gente der poderes absurdos, poderes ilimitados aí. Então eu tenho muito medo disso, sabe? Da gente falar assim, mas nesse caso tudo bem, mas nesse caso tudo bem. Aí, mas nesse caso, uma hora chega no você, uma hora chega no seu pai, no seu irmão, entendeu? Então assim, esses exercícios arbitrários do poder, eles têm que ser gozados sempre, em benefício nosso. Lógico, você está pensando num caso individual, numa corrupção. Mas vamos pensar que nós somos 270 milhões de pessoas. A corrupção vem desde... Aqui, o nosso primeiro... Qual que é o primeiro ato formal... Não, qual que é o primeiro ato formal do Estado brasileiro, da existência do Brasil? A Carta de Pero Vaz de Caminha. Não é? O primeiro documento da existência do Brasil como nação, como país, como terra, tirando os indígenas. Mas o primeiro ato é a Carta de Pero Vaz de Caminha ao imperador de Portugal. Na Carta de Pero Vaz de Caminha, ele já está pedindo ao imperador um emprego para o sobrinho dele. Não, assim, a gente... O primeiro ato formal do Brasil já tem um sujeito pedindo para outro superior, para outro que tem poder, olha, um emprego para o fulano de tal. Então assim, a gente tem que tentar mudar de alguma forma. Não, mas é que... Eu acho que eu já falei demais. Eu sou caminhoneiro há 20 anos. Você conhece o Brasil inteiro e várias culturas, várias pessoas, várias falas. Assim, o que você escuta fora é que Pedro Álvares Cabral já veio de Portugal, que ele já era uma pessoa corrupta lá e já não aguentava mais. Falou, não, vai embora nas caravelas aí e falou, descobriu o Brasil, disse que a corrupção já vem de lá. Então, assim, história, né? Historiador, a gente não pode provar isso, mas então já vem, a corrupção já vem lá da linhagem. Diz que o Brasil, quando foi descoberto, era colônia de presos, presidiários, bandidos, que Portugal, não, manda pra lá. Então, assim, já foi formada uma nação ali, já totalmente doida, né? Misturou tudo. Acho que vale bagagens pra gente falar disso. Mas eu queria comentar que eu adorei saber do processo, porque eu brinquei que era um monte de papel. Só que eu achava que eram fatos. O que, sabe? Eu via naquele monte de papel fatos. Vamos narrar os fatos para tomar uma decisão. O que vocês trouxeram para mim aqui hoje é que não são fatos, né? É subjetivar o fato. Tem um sujeito ali. É a chance que um sujeito tem. Por trás de um processo tem um sujeito. A gente chama de sujeito na psicanálise, não pessoa. Que é a subjetividade. Que é aquilo que tem a ver com o eu, com o inconsciente, com os nossos sintomas. É muito além do eu. Então, o processo é o que dá a chance para o sujeito. É o que dá a chance para mim, enquanto sujeito, me colocar no mundo. Me defender, falar o que eu penso. E, ao mesmo tempo, ele tira a subjetividade daquele que tem o poder. Porque se aquele que tem o poder agir a partir da sua subjetividade, ele age arbitrariamente, do jeito que ele quiser.
Então ele dá a chance para um sujeito, né? Então tem um sujeito aqui e um não sujeito de lá, né? Isso é muito bonito. Então, assim, tem beleza no direito. Não tem beleza só na arte, gente. Não tem beleza só na arte, não tem beleza só na psicanálise, né? Tem beleza no direito. Né? E eu gosto de ver a beleza que há nas coisas, né? Eu me encanto, se não for com afeto, por isso que eu sou presa, mercado, né, gente? Se não for com afeto, nem me chame. Então, tem afeto, tem algo aí de subjetivo, tem beleza. Então é isso que eu queria falar. Tem beleza no direito. Termino isso por hoje. Olha só. É uma construção. O processo é o quê? Construção. E De sujeito. a gente briga muito no direito para tirar a ideia do processo como instrumento da jurisdição, né? Como uma ferramenta e explicar que, na verdade, é um ambiente discursivo. Quando o Luciano fala da Constituição e da cidadania... Saímos da cidadania, vamos ao torresmo, não voltamos para a cidadania. Uma das coisas que me ajudou a compreender essa coisa do processo foi entender que, a partir da Constituição, você tem nascendo dela, no mesmo nível, ou a construção do Estado Democrático de Direito e a cidadania enquanto instituto na mesma ponte. E o exercício da cidadania como esse espaço discursivo de construção do próprio corpo normativo. E eu gostaria, nesse ponto, Vicente, se você puder aprofundar, falar sobre o processo enquanto ambiente discursivo. A legitimidade dos provimentos do Toffoli decidindo com base na astrologia. Vamos lá. Acho que meus alunos já não estão aqui mais. Você é minha aluna. Eu, Luciano. Dá trabalho nessa aula, quer trabalhar comigo. Pode dar trabalho, não tem problema não. Olha só. Nós temos que entender o seguinte. Já que a Priscila provocou, né? Eu estava quietinho, provocou. Nós temos que ter a ideia de legitimação ou legitimidade democrática a priori e a posteriori. Quem tem legitimidade democrática a priori? Quem é exercente de cargo de poder, que é realmente só o exercício do cargo de poder dele já é democrático. Aquelas pessoas que são escolhidas por nós, quem nós votamos, ou seja, os vereadores estão aqui na Câmara dos Vereadores, aqueles que estão na Assembleia Legislativa, os deputados estaduais, ou na Câmara dos Deputados, ou no Senado Federal, ou nos governos estaduais. Essas pessoas, elas detêm uma legitimidade democrática a priori. Por quê? Elas foram colocadas lá por nós. O poder emana do povo, está na Constituição. Agora, as outras pessoas que exercem poder sem serem escolhidas por nós, e aí a gente pode chamar servidor público, que aí a gente pode pensar aqui, polícia militar, polícia civil, o delegado, o promotor, o juiz. Boa noite. Valeu, Samuel. O juiz, qualquer dessas pessoas que fazem concurso público, qualquer servidor público, mas principalmente aqui eu quero chamar a atenção para o juiz. Ele não detém uma legitimidade democrática a priori. Ele não foi escolhido pelo povo. O poder dele foi escolhido por quem? Pelo Estado. Nenhum de nós aqui participou na escolha de um dos juízes daqui de Oliveira. Ninguém. Foi o Estado, e exclusivamente o Estado, que colocou o juiz lá. Então, a legitimidade desse juiz, a legitimidade democrática desse juiz, não é a priori, é a posteriori. O que eu chamo de legitimidade a posteriori? Quando ele age exclusivamente de acordo com a lei. Por quê? Porque a lei, sim, a lei foi debatida, escolhida e editada por quem nos representa, quem detém legitimidade democrática a priori. O juiz, o promotor, o delegado, etc., todos esses aí,
A legitimidade deles é posterior, quando eles agem exclusivamente dentro da lei. Se esses exercentes de poder agem exorbitando a lei, exorbitando suas funções, a atuação deles é ilegítima, é não democrática. E aí, pode falar. Eles não vão embora sem a gente tirar uma foto. Tá. E aí, a gente tem que pensar no processo, que é o processo, é a forma. Eu não gosto de usar a palavra instrumento exatamente por causa disso que a Cris falou, mas é isso. O processo é a garantia contra o arbítrio. Exatamente. É o processo. O processo é a garantia de exercício de direitos fundamentais. É pelo processo. Dentro do processo existe um ambiente, um locus normativo de discussão, de diálogo. O processo, ele é dialógico. Ele é um diálogo entre todos os sujeitos processuais, e aí o juiz é um sujeito processual, ele não é um sujeito processual qualificado, ele é sujeito processual qualificado, mas ele é mais um sujeito processual. Então ele tem que entrar no diálogo. E esse diálogo, ele é democrático quando todos aqueles que participam do processo se sentem, além deles serem participantes, copartícipes do diálogo, eles se veem como copartícipes e destinatários do ato estatal. O juiz, quando ele sentencia com base num diálogo prévio, que depois aquela pessoa que participou do diálogo, olha, eu participei mesmo, eu estou me vendo como copartícipe, eu sou destinatário, porque óbvio, eu sou parte no processo, então eu sou destinatário do ato estatal. Mas eu me enxergo também como copartícipe. Então, houve um ato subjetivo de diálogo. Por isso que o processo é participativo, dialógico e garantidor.